Você já se imaginou ficar 387 dias sem cortar o cabelo? Esse é o drama do Frank Illet, torcedor do Manchester United que fez uma promessa maluca. Só corta o cabelo quando o time vencer 5 partidas seguidas. E não é aquele Manchester do Alex Ferguson, tá? Se eu tivesse feito lá atrás, putz, já tinha cortado o cabelo faz tempo. Mas não, cara. É o Manchester do Ten Hag, é o Manchester agora do Ruben Amorim, é um Manchester totalmente inconsistente. Mas eu quero falar um pouquinho da fase que vive e por que esse vídeo é relevante para esse momento. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho da história dele. Essa matéria do GE aqui é bem interessante, curtinha, pra gente depois comentar se ele vai cortar o cabelo ou não. Mais de um ano sem cortar o cabelo por conta de uma promessa pelo time do coração. Esse é o drama vivido por Frank Illet, torcedor do Manchester United que ganhou fama na internet com seu penteado nada convencional e que vai crescendo a cada dia junto com a má fase do clube. I really thought it would go on for a few months, just a bit of fun, something to kind of spread some humor and positivity, and then it would all be over. But yeah, it's looking harder than ever now. Tudo começou em 5 de outubro do ano passado, última vez que Frank visitou o barbeiro. Day 1, day 14, day 19, day 22. Cara, o engraçado é que a gente vê essas fotos aqui, ele parece até outra pessoa, mano. Nem parece a mesma pessoa, né, cara? O cabelo dele parecendo uma árvore, um arbusto, cara. Que loucura. Day 25, day 29. Ele prometeu que só voltaria a cortar o cabelo quando o United emplacasse 5 vitórias seguidas. Adivinha só, desde então o time está mergulhado em uma crise que já colocou o técnico Ruben Amorim na berlinda. O gigante inglês está na 10ª posição na Premier League, fora de todas as competições europeias e até já foi eliminado na Copa da Liga Inglesa por um time da 4ª divisão. Na atual temporada, não conseguiu vencer nem mesmo 2 vezes seguidas. Calma lá que isso daí mudou, hein? Esse vídeo aqui é de dia 9 de outubro, a gente tá gravando dia 27, hein? Futebol muito louco, né? Como as coisas mudam muito rápido, né? Vamos lá. In January and February 2024. So actually, when I started in October 2024, if you take out the summer months, which obviously the games aren't being played, it didn't actually seem that long ago. And also, you know, in the May in 2024, we won the FA Cup as well. So things weren't looking, you know, that it didn't look that unachievable to win 5 in a row. Com bom humor, Frank admite que está sim um pouco arrependido pela promessa, mas não vai desistir, até pelos fãs que ganhou. São mais de 450 mil acompanhando seu drama dia a dia. O bom que rendeu, né, cara? Porque no fim das contas virou conteúdo, assim, o cara saiu de um total desconhecido e eu aqui no Brasil fazendo um react de um vídeo dele, né? Então, mesmo que ele tenha se arrependido, acredito que tenha valido a pena, né? Pelo menos pela fama, né? Não sei se era isso que ele queria, apesar de ele dizer, né? Foi por conta de uma brincadeira, né? De fato. I mean, I'm committed now. I've got to stick with it. I've got this far, so I feel like I need to carry on until it happens. I think if I was going to quit, I would have quit already. You know, it's come this far already, so yeah, I have to see it through. And also, it's not just me now. There's people all over the world watching. So you know, it would be letting a lot of people down if I was to just suddenly, quit the challenge. So yeah, I need to keep going no matter what. Até aqui já tá bom já, né? Mas galera, assim, é realmente uma parada muito louca, né? Que nível que vai ali o torcedor, né? Com o seu clube nessa questão de identificação. Até inclusive, teve uma parada que aconteceu muito chata com ele há pouco tempo, que ele sofreu agressão, um cara puxou o cabelo dele no metrô. A gente acha que dessas coisas só acontecem aqui no Brasil, mas tem ignorante no mundo inteiro, né? Sei lá por qual motivo, né? Até na hora ele achou que era zoeira, mas realmente era uma parada muito séria. Os outros torcedores do Manchester que estavam ali na área, a maioria, né, leva realmente numa boa. Mas enfim, de lá pra cá, o que aconteceu? Ó, nessa matéria de 5 de outubro aqui do A Bola, eles trouxeram aí um panorama, né, da melhor oportunidade que ele teve para cortar o cabelo, né, e o Manchester ganhar as 5 partidas, né. Então, meio que ele ainda, né, a época que ele chegou mais perto foi dia 2 de fevereiro de 2025, tá? Quando o Manchester venceu o Rangers, tá? Ainda na Liga Europa, venceu o Fulham, venceu aqui o Steaua Bucareste, eu acho que é, e aí depois perdeu pro Crystal Palace, né? Crystal Palace que vive uma fase realmente muito boa. E agora, tá? É que o Manchester United simplesmente está com 3 vitórias seguidas. Uma parada que não acontecia há muito tempo, como vocês já viram. E é muito raro de acontecer. E cara, e sabe qual é o inacreditável disso tudo? O Manchester United é um time maluco mesmo, tá?
Olha isso, eles venceram o Sunderland, pra quem não sabe, o Sunderland subiu da segunda divisão, é o quarto colocado, tá? O Sunderland tá muito bem. O Liverpool, né, lá no Anfield, maluquice também, 2-1. E agora eles venceram o Brighton dentro de casa. Talvez o Brighton desta temporada não é aquele Brighton que assusta tanto, mas mesmo assim uma vitória, né? Chegou até a ter um sustinho lá, abriu o placar, né? Conseguiu abrir uma vantagem porque começou a tomar gol ali e aí depois acabou fazendo o 4-2 com o Mbeumo. Como que foram essas vitórias, né? Vamos trazer aqui também um pouquinho de detalhe, né? Contra o Sunderland do Rubem Amorim veio com o Mason Mount, Mbeumo e Chesco, né? Acho, né, que inclusive a contratação do Mbeumo deu muito certo nesse Manchester United. É um jogador ali importantíssimo, assim como acredito que o Matheus Cunha também será. Um outro ponto, crescimento do Matheus de Ligt. Matheus de Ligt realmente cresceu bastante ali no miolo de zaga. É um cara que, assim, para quem não lembra, é daquele Ajax semifinalista e tal. Parecia que ia ter uma carreira mais promissora, passou ali pela Juventus, não foi tão bem, no Bayern de Munique também não foi bem, aí veio pro Manchester United e finalmente, né, depois de muito tempo, ele tá aí se reencontrando. Um outro ponto, que é o Lamens, tá? Pra quem não sabe, tem muita gente brincando com isso daí, mas o Senne Lamens era um goleiro conhecido, não sei se a pronúncia realmente é correta, mas um goleiro bem desconhecido lá da Bélgica, 23 anos apenas, muito jovem, e desde que ele chegou no Manchester United o time não perdeu mais, né? Então aí a galera tá até brincando, falou, pô, agora o time coisa, né? Desde que ele tá jogando, tá, pessoal? Então assim, melhorou bastante porque o Naná também tava numa draga danada. E aí depois contra o Liverpool, vitória no finalzinho, olha que eu já poderia ter rodado aqui, né? Uma vitória ali no finalzinho com o gol de cabeça do Harry Maguire. Eu até coloquei lá no meu Twitter ali a quantidade de 17 gols do Harry Maguire. Se não me falha a memória ali, acho que 7 foram para vitória, né? É um cara que quando vai para fazer gol, eu sei que tem todas as limitações, mas é muito bom cabeceador, né? Muito bom. Inclusive, esse gol, obviamente, foi de cabeça que deu a vitória contra o Liverpool e manteve aí essa chama acesa aí da possibilidade das vitórias em sequência. E essa última, que aconteceu agora no final de semana, né? Cara, olha o Mbeumo. Simplesmente 9.8, né? Melhor da partida e 2 gols marcados, mas assim, muita intensidade do Manchester United, um time que tá pressionando muito a saída de bola, é realmente um time muito diferente, né? Acho que, de certa forma, o Bruno Fernandes vai ser um cara que talvez vai aparecer um pouco menos individualmente falando, apesar de ter sido bem participativo no jogo, mas eu acho que ele vai ser um cara que vai fazer menos gols, acho que isso daí vai ficar mais incumbido do Mbeumo, do Chesco, que ainda tá um pouco questionável o papel dele, e também o Matheus Cunha, que inclusive, né, se não me falha a memória, foi o primeiro gol do Matheus Cunha com a camisa do Manchester United. Então realmente é um time diferente. E aí, quais são os desafios que o Manchester United tem para que o nosso querido Frank Illet corte o cabelo? Bom, vamos lá dar uma olhadinha aqui nos jogos. Agora o Manchester United pega o Nottingham Forest fora de casa, tá? No dia 1 de novembro. E depois pega o Tottenham no dia 8 de novembro. Ou seja, 2 partidas fora de casa. Que sempre foi um problema do Manchester United nessa fase ruim, vencer fora de casa. Porém, o Forest vive um momento muito ruim, tá? Inclusive, o grego lá, o Marinax, que é o dono do Forest, eu cheguei a ver hoje. Olha que loucura. Notícia que ele pode demitir mais um treinador, né? Acabou de chegar o Shandaish, que inclusive é um especialista em bola parada, o Manchester United tem que tomar bastante cuidado com isso. Acabou, já demitiu o Postecoglou, o Nuno Espírito Santo. Doideira, então pode chegar aqui com um time sem treinador. Mas acho que aqui o Manchester United tem boas condições de vencer. Agora contra o Tottenham, obviamente que é um buraco mais embaixo, que é um time mais qualificado, que parecia que o Thomas Frank já ia chegando e chegou, né? Será que aquela parada do Postecoglou, de ser um time muito atirado, não estava dando muito certo, não deu muito certo durante a temporada? E olha como o futebol vira, né? Tottenham e Manchester United na temporada passada estavam na parte de baixo da tabela, terminaram lá perto da zona de rebaixamento, e agora ambos, né? Claro, 9 rodadas apenas ali na parte de cima, o Tottenham terceiro colocado. Então aqui é o grande desafio que o Manchester United tem. Se a gente olhar aí os confrontos diretos aí das equipes, né? Tem, obviamente, uma Liga Europa para ser vingada, né? Para quem não sabe, venceu o Tottenham Liga Europa, aquele golzinho 1-0, inclusive um golzinho meio contra por ali. Também depois teve uma vitória na Premier League do Tottenham, teve uma vitória na Copa da Liga Inglesa, depois vitória do Tottenham, e a última vez que o Manchester United venceu o Tottenham foi em 2022. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidas de jejum. Então, se o nosso querido Frank Illet cortar o cabelo, além de tudo,
o Manchester United vai ter que quebrar um jejum contra o Tottenham, que não é um rival, né, regional, mas é um rival nacional pela grandeza aqui das duas equipes. Vocês acreditam que há possibilidade disso acontecer? Quero que vocês comentem aqui embaixo. Eu, honestamente, acho que vai ficar pro último jogo. Acho que vence o Forest, mas não tenho tanta certeza contra o Tottenham, né? O Malu tá precisando ver o Barbeiro lá, né? Tá dando até dó, velho. Eu tô torcendo pra que aconteça, né? Mas, né, tenho certeza que tem quem vai torcer contra também. O que você acha? Comenta aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, que a gente faz muito vídeo nesse estilo e também muito react por aqui. Valeu, tamo junto.